Boa noite. Vamos para mais um domingo, continuar essa série, o que é e o que não é o Evangelho de Jesus. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que esteja conosco, que fale conosco e que me ajude a ministrar o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti mais uma noite, mais um domingo, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas. Senhor, me ajuda a continuar nessa série, ajudando cada um dos que estão ouvindo, que vão ouvir, a compreender o que é e o que não é o Teu Evangelho. Ajuda-me a clarear a Tua palavra, a ajudar eles a compreender, me ajuda a ser simples, prático, objetivo, para que eles possam não apenas compreender o Evangelho, como crer no Evangelho e através disso, através de crer na maravilhosa notícia do Teu Evangelho, eles possam ser salvos, possam aguardar o Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus, para que possamos juntos viver eternamente com o Senhor, na restauração de todas as coisas, no novo céus e nova terra. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Nós estamos na série O que é e o que não é o Evangelho. E hoje nós vamos continuar com a terceira pregação, para a terceira mensagem dessa série. E o tema hoje é: o Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. O Evangelho não é sobre nós. Eu vou ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Tanto os judeus quanto os gregos. E aqui os gregos representam todos aqueles que não são judeus, de todas as demais nações, inclusive do nosso Brasil. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta de Romanos no capítulo 1, dizendo aos romanos que estava ansioso para poder pregar o Evangelho a eles também, assim como ele estava pregando o Evangelho quase por toda a Europa. Hoje eu li uma citação do pastor Silas Campos, onde ele diz assim: infelizmente, muitos membros de igreja não sabem o que é o Evangelho. São apenas membros de igreja. Vou repetir a citação do pastor Silas Campos. Infelizmente, muitos membros de igreja não sabem o que é o Evangelho. São apenas membros de igreja. Ser membro de uma igreja evangélica não significa compreender o Evangelho. Como venho dizendo, muitos se tornam membros da igreja por vários outros motivos, e não por compreender e crer no Evangelho. Bom, o que deveria levar uma pessoa a se tornar membro de uma igreja, e principalmente de uma igreja evangélica? É uma coisa só: o fato dela ouvir a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho e assim entregar a sua vida para o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E isso levaria ela a se batizar como um símbolo dessa aliança, dessa entrega, e deveria levá-la a se tornar membro da igreja, membro da família de Cristo, da família de Deus, por crer no Evangelho. Só que, infelizmente, muitas pessoas hoje estão se tornando membros de igrejas evangélicas por vários outros motivos, como eu já venho tratado em várias das mensagens, principalmente na mensagem Fé para Consumo e nas últimas duas pregações, nas últimas 3 pregações. Então eu venho falando desses outros motivos que têm levado as pessoas a se tornarem membros de uma igreja. E aqui o pastor Silas Campos, eu li essa citação hoje, resume muito bem isso, onde ele diz que, infelizmente, muitos membros de igrejas e igrejas evangélicas
não sabem o que é o evangelho, não compreendem, não sabem qual é a boa notícia do evangelho e aí se tornam apenas membros de igreja. E essa é uma triste realidade na maioria das igrejas evangélicas hoje em dia, infelizmente. A maioria das pessoas que estão dentro das principais igrejas evangélicas, principalmente aquelas de nome grandes, né, de megas cultos e tal, elas não sabem qual é a mensagem do evangelho. Se você fizer uma simples pergunta, qual é a mensagem do evangelho? Elas não sabem te dizer ou vão dizer coisas, como vou dar exemplos hoje, que na verdade, como eu venho tratando aqui, não é o evangelho de Jesus. E qual que é a raiz desse problema? Esse é um problema que nós estamos vivendo. Várias pessoas serem membros de uma igreja evangélica, mas não saberem o que é o evangelho. Esse é um problema. E qual que é a raiz desse problema? A raiz desse problema é o fato de que a verdadeira mensagem do evangelho não está sendo pregada. E tudo que tem sido pregado em seu lugar está sendo chamado de evangelho. Então, qual que é a raiz desse problema? A raiz desse problema é que, como eu venho tratando, o evangelho verdadeiro, a verdadeira mensagem do evangelho, não está sendo pregada nas igrejas. No lugar tem sido pregado várias outras coisas, e o pior é que essas outras coisas que têm sido pregado nas igrejas, as pessoas, os pastores e até mesmo os membros chamam isso de evangelho. É por isso que é difícil a pessoa até mesmo ter consciência de que ela não sabe o que é o evangelho, porque aquilo que ela acredita ser o evangelho, na verdade, não é. A outra razão para isso é o fato de que várias coisas que são, sim, relacionadas ao evangelho estão sendo confundidas com o próprio evangelho. Então, eu falei com você primeiro, eu estou falando de coisas que não são o evangelho, muitas coisas que até são heresias, são falsos ensinos, são doutrinas de demônios, como venho tratando nas mensagens, e que as pessoas chamam de evangelho. Então, as pessoas acreditam que é o evangelho, quando na verdade não é. Agora, e é isso que tem sido pregado nas igrejas. Agora, hoje, o meu foco é o seguinte, é que existe um outro lado dessa moeda. Várias coisas, várias questões que são, sim, relacionadas com o evangelho, mas que não são eles, também estão sendo confundidas com o evangelho. Várias coisas que são, sim, relacionadas ao evangelho estão sendo confundidas com o próprio evangelho. Em outras palavras, muitas coisas que são resultados do evangelho que estão acabando sendo chamadas de evangelho. Então, deixa eu te ajudar a entender melhor isso. Existem várias coisas que são resultados do evangelho, são frutos do evangelho, são coisas que o evangelho produz. São coisas que, quando você crê na verdadeira mensagem do evangelho, isso vai gerar consequências na sua vida. Então, várias coisas são resultados, são frutos da verdadeira mensagem do evangelho. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, ele gera esses frutos. Mas esses frutos não são em si o evangelho. Vou dar um exemplo simples para você entender o que eu quero dizer. É como confundir o pé de laranja com a laranja, ou a árvore com os seus frutos. É mais ou menos assim. Imagina que existe o pé de laranja, a laranjeira, e existe o fruto desse pé de laranja, que é a laranja, a fruta. Então, a laranja é um fruto do pé de laranja. Então, nós não podemos chamar de pé de laranja a laranja, porque a laranja não é o pé de laranja. Ela é um fruto, um resultado do pé de laranja. Então, nós não podemos confundir a causa com o efeito, vamos dizer assim, né? O fruto laranja é um efeito, é um resultado do pé de laranja. A mesma coisa é o evangelho. Existem muitas coisas que são frutos do evangelho. O evangelho gera. É como se o evangelho fosse a árvore, fosse a laranjeira. E existem várias coisas que o evangelho ele gera. Existem vários frutos que são gerados do evangelho, mas não podem ser chamados de evangelho, não podem ser confundidos com a mensagem do evangelho.
E é sobre essa diferença que eu quero falar hoje. Hoje eu vou tratar basicamente da diferença entre o que é o evangelho e o que é resultado do evangelho. E que você não pode chamar uma coisa, você não pode confundir as duas coisas. Primeiro, para começar, a gente precisa entender, então, o significado da palavra evangelho. Eu estou bebendo água, porque hoje eu estou numa sede violenta. Vamos entender primeiro o que significa a palavra evangelho. A palavra evangelho significa boa mensagem, ou boas novas, ou boa notícia. A palavra evangelho, que vem do grego, e aí não vou entrar em detalhes do grego aqui, mas é uma palavra grega. A palavra evangelho é um derivado da palavra grega, é uma tradução para a palavra que é usada na Bíblia, no grego, na língua grega, que é traduzido como evangelho. E o que significa a palavra evangelho? Significa boa mensagem, ou boas novas, ou boa notícia. E aqui eu vou ficar principalmente com o significado boa mensagem e boa notícia. É uma boa mensagem ou uma boa notícia que é anunciada e pregada. Talvez não, né? Eu tenho certeza que você vê notícias todos os dias. Todos os dias você vê notícia. Você liga a televisão, em jornal principalmente, e lá vai ser anunciado notícia. Você pega o seu Instagram e às vezes está olhando outras coisas, aparece lá uma notícia. Você entra no site Fato Real, o jornal Correio da Cidade, você pega o próprio jornal e você vai ver lá notícias. E o que nós fazemos com as notícias? Nós anunciamos as notícias. Nós proclamamos a notícia. Então, a palavra evangelho significa isso, boa notícia, boa mensagem. Então, quando eu digo evangelho de Jesus, eu estou falando da boa notícia de Jesus. A boa notícia que Jesus veio trazer ao mundo, a boa notícia que Jesus anuncia, a boa notícia que os cristãos anunciam. É mais ou menos assim, eu quero usar um exemplo aqui, hoje eu vou usar um exemplo que eu acho que vai ajudar você a compreender muito bem o que é isso. Vou usar o exemplo da Lei Áurea. Então, até aqui, a palavra evangelho significa uma boa notícia. Então, o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia que é anunciada e que é proclamada, né? Para você entender, eu vou dar um exemplo durante toda essa mensagem. O exemplo da Lei Áurea. Você lembra o que é a Lei Áurea? A Lei Áurea é a lei que a princesa Isabel assinou, né, decretou, e que decretava a libertação, o fim da escravidão no Brasil, o fim da escravidão dos negros no Brasil. Isso foi no dia 13 de maio de 1888. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um dispositivo legal de apenas 2 parágrafos que formalmente acabou com a escravidão no Brasil. Aqui eu não vou entrar em detalhes de racismo, não vou entrar em polêmicas se houve não libertação, não vou entrar nisso. Vou apenas usar um exemplo, usar esse fato histórico como um exemplo. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a lei, o decreto, de apenas 2 parágrafos, que formalmente acabou com a escravidão no Brasil, que pôs fim à escravidão dos negros no Brasil. E o que dizia, qual era esse decreto? O decreto eram 2 artigos. O que dizia no artigo 1? É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Essa frase simples era declarada extinta, desde a data desta lei, ou seja, dia 13 de maio, a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Portanto, a todas as autoridades e quem o conhecimento e execução de referida lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. Então, esses 2 artigos, essas 2 frases, vamos dizer, é a Lei Áurea. É o decreto que a princesa Isabel assinou embaixo e decretou no Brasil que estava declarado o fim da escravidão no Brasil. Agora, você pode muito bem pensar que, imagina que boa notícia foi para os negros nessa época. Imagina, é fácil, né? A maioria dos brasileiros conhece um pouco
um mínimo, né, necessário da história do Brasil, e sabe que o Brasil foi construído principalmente na base da escravidão, e principalmente a escravidão dos negros. Até que chegou esse dia, esse 13 de maio. Os negros eram escravos, eles não tinham propriedades, eles não poderiam ter nada, né? Eles eram escravos tratados como indigentes e eram vistos pelos brancos, pelos portugueses, pelos brasileiros depois, como mão de obra, né? Mão de obra escrava. Até que chegou esse dia, 13 de maio de 1888, onde a princesa Isabel assinou esse decreto, esses 2 artigos. Ela assinou embaixo dessas duas frases, e a partir dali, esse decreto, essa lei áurea se tornou. Imagina o negro, você fazendo parte do grupo de negros escravos, e então as pessoas começando a espalhar, olha, a princesa Isabel assinou a lei áurea, a princesa Isabel assinou a lei áurea, ela assinou o decreto, os negros estão livres, está declarado extinto desde a data desta lei a escravidão no Brasil, e as autoridades todas têm que cumprir. Imagina no Brasil inteiro essa notícia sendo espalhada. Imagina agora os primeiros negros que foram ouvindo a respeito do decreto que havia saindo correndo felizes para contar para os outros negros, para os membros da sua família. E aqui eu estou usando, me referindo aos negros, falando dos negros especificamente, porque eram, vamos dizer assim, em primeiro lugar, para quem, né, para quem de fato isso era uma boa notícia, né? Imagina então os negros saindo, espalhando a notícia: estamos livres, a princesa Isabel liberou a lei áurea. Imagina o pai de família chegando para os seus familiares ali, que também eram escravos, e dizendo: eu tenho uma boa notícia para vocês, a princesa Isabel declarou a lei áurea, assinou a lei áurea, nós estamos livres, a partir de hoje não seremos mais escravos. Imagina, percebe como que a lei áurea, como é que é esse decreto assinado, como que esse acontecimento, como esse fato da princesa Isabel ter assinado a lei áurea, o decreto da lei áurea, foi uma boa notícia para os negros escravos de todo o Brasil. Entende? Isso é um exemplo de uma boa notícia. A Lei Áurea foi uma boa notícia, uma excelente notícia para os negros escravos de todo o Brasil. Era uma notícia que mudaria a vida deles de uma vez por todas. De uma vez por todas. Esse é um exemplo de boa notícia. Então, qual era a boa notícia para os escravos, para os negros escravos lá na época da princesa Isabel? A boa notícia era: a princesa Isabel assinou o decreto onde diz que é declarado extinto desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Muitas coisas mudaram na vida dos negros por causa dessa boa notícia. Por exemplo, agora eles poderiam ter seus próprios bens, teriam suas próprias terras, seriam donos da sua vida, não precisariam servir a mais ninguém, poderiam trabalhar para si próprios, né? Mas isso era uma consequência, um fruto da boa notícia e não ela em si. Então, peraí, deixa eu explicar esse ponto aqui. Qual era a boa notícia para os negros em 1888? A princesa Isabel assinou o decreto que declara extinto a escravidão no Brasil de uma vez por todas. Essa é a boa notícia. Então, quando as pessoas chegavam e falavam assim: eu tenho uma boa notícia para você, qual era? A princesa Isabel assinou o decreto que declara extinta toda a escravidão no Brasil. Agora, essa boa notícia gerou muitas consequências, gerou muitos frutos, iria gerar muitas coisas boas na vida dos negros a partir daí. Uma delas, por exemplo, era o fato de que eles poderiam trabalhar para si próprios, ter os seus próprios bens, as suas próprias posses, a sua própria casa, o seu próprio terreno e etc e tal. Agora, imagina que os negros anunciavam uns para os outros: a princesa Isabel decretou a extinção da escravidão. Isso traria muitas consequências. Agora, imagina que um negro virasse para o outro e falava assim: eu tenho uma boa notícia para você.
Você agora vai poder ter sua própria casa. Você vai poder ter sua casa própria. Isso seria, de fato, a verdadeira boa notícia? Não. O fato do negro poder ter a casa própria era consequência, era um fruto que a verdadeira boa notícia ia trazer. Qual era a verdadeira boa notícia? A princesa Isabel decretou extinta a escravidão. Agora, por consequência dessa boa notícia, dessa atitude, desse fato, desse acontecimento, várias outras coisas boas iriam acontecer na vida dos negros, que é ter os próprios bens e etc. Ser libertos, não deverem nada para ninguém e etc. e tal. Então, aqui nós temos um exemplo. Para os negros, a boa notícia era a princesa Isabel decretou extinta a escravidão de uma vez por todas. E isso iria gerar vários outros frutos. Da mesma forma é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia, é uma mensagem que é anunciada e que deve ser anunciada a todas as pessoas. O Evangelho também gera muitas consequências boas na vida daqueles que creem nessa mensagem. Mas essas coisas boas não podem ser chamadas de Evangelho. É como dizer assim, o Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia, assim como a Lei Áurea para a vida dos negros, é uma boa notícia. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia que gera muitos frutos bons na vida das pessoas que creem nessa mensagem. Mas várias dessas coisas boas não podem ser chamadas de Evangelho. Amém? Então, fica aqui a diferença entre resultados da boa notícia e a boa notícia em si. E eu usei esse exemplo da Lei Áurea. Agora, para você entender a questão da boa notícia, algo que está muito relacionado a anunciar a boa notícia é a imagem do arauto. Você já ouviu falar do arauto? O arauto era um mensageiro oficial na Idade Média. Na Idade Média, o arauto tinha como funções realizar proclamações solenes, verificar títulos de nobreza, transmitir as mensagens da coroa, anunciar a guerra e proclamar a paz. Na Idade Média, na época dos reis, dos monarcas, dos reis, existia um funcionário na monarquia, no reinado, que era chamado de o arauto. Talvez você já viu filmes e até desenhos, por exemplo, tem no desenho até do Shrek, mas vários filmes da Idade Média, muitos deles você já deve ter visto uma cena onde um homem lá, todo uniformizado, chega no meio de uma multidão do povo, abre um pergaminho e começa a ler uma notícia. O rei decreta não sei o que lá, que a partir de hoje tal coisa vai anunciar, parará, parará, parará. Você já deve ter visto uma imagem em filmes assim ou desenhos. Chega alguém, abre um pergaminho e lê aquela anuncia. E normalmente ele sobe num lugar alto, abre o pergaminho e anuncia, e lê aquele decreto. Esse era o arauto na Idade Média. E qual que era o papel do arauto? O papel do arauto era realizar as proclamações solenes, verificar os títulos de nobreza, transmitir as mensagens da coroa, ou seja, transmitir, anunciar para todo o povo a mensagem do rei. Anunciar ou guerra ou paz. Por exemplo, quando o rei decidia ir em uma guerra contra outro rei, o arauto ia lá e declarava isso para toda a nação. Quando a guerra acabava e eles venciam ou entravam em paz, ele ia lá e anunciava para o povo. Então o arauto era essa pessoa que anunciava a boa notícia, que anunciava a mensagem, era quem anunciava essa boa notícia do rei, anunciava a mensagem do rei que o rei tinha para todo o povo. Ele era quem espalhava essa mensagem. Então, para você entender um pouco, para você chegar lá, para entender o que é a mensagem do Evangelho, primeira coisa, o Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia de um fato ocorrido que precisa ser anunciado e proclamado. E todos aqueles que anunciam boas notícias, que se encarregam de anunciar essa boa notícia, ele pode ser chamado de arauto, aquele que proclama essa boa notícia, essa mensagem de paz, ou essa mensagem vinda do rei. Agora vamos entrar no próximo ponto. Sendo assim, o que não é o Evangelho de Jesus? Agora eu vou dar alguns exemplos de frutos e resultados do Evangelho que nós não podemos chamar de Evangelho. Então, se o Evangelho é uma boa notícia, do que se trata? Por exemplo, quando a gente diz assim,
Qual que é a boa notícia da Lei Áurea? Tá, eu já ouvi falar de Lei Áurea, mas ela fala do quê? O que é a boa notícia da Lei Áurea? Bom, a boa notícia da Lei Áurea é o quê? É os negros poderem ter suas próprias casas? Não, essa não é a boa notícia da Lei Áurea. A boa notícia da Lei Áurea é que agora os brancos estão tratando bem os negros. Essa é a boa notícia da Lei Áurea? Não, essa não é a boa notícia da Lei Áurea. A boa notícia da Lei Áurea é a princesa Isabel assinou um decreto, assinou uma lei que declara extinta, a partir desta data, a escravidão no Brasil e obriga todo o governo, todo o reinado a cumprir essa ordem. Essa é a boa notícia. Todas essas outras coisas são resultados da boa notícia. Então, agora eu quero te ajudar a entender várias coisas que podem até ser resultados do evangelho, mas que não pode ser chamado de evangelho. Amém? Não pode ser chamado de o evangelho de Jesus. Então, sobre o que não é essa mensagem? Tá, a mensagem, eu sei qual é a boa notícia da Lei Áurea. Então, qual é a boa notícia de Jesus? Qual é a boa notícia que Jesus proclamou e que Jesus encarregou seus discípulos de anunciar para todo o mundo? Do que essa mensagem se trata? Quais são as estrofes? O que diz os artigos da boa notícia do evangelho de Jesus? Estou fazendo uma comparação com a Lei Áurea. Bom, primeiro eu vou te ajudar a entender o que não é. O evangelho, a boa notícia do evangelho não é um bom conselho. A boa notícia do evangelho não é uma mensagem sobre dicas ou conselhos para alcançar o que você quer ou precisa na vida. É uma boa notícia e não um bom conselho. Pregações sobre conselhos para a vida não é a pregação do evangelho. Então, a primeira coisa que as pessoas confundem com o evangelho. O evangelho, a boa notícia do evangelho não é bons conselhos. Pregar o evangelho não é pregar bons conselhos. Imagina que eu me dedico aqui a uma pregação a dizer assim, 5 conselhos para você ter uma carreira de sucesso. E imagina que eu prego aqui nessa live 5 conselhos para você ter uma carreira de sucesso. E aí eu escolho 5 versículos da Bíblia para ilustrar esses 5 conselhos. Um exemplo, um dos conselhos é trabalhe mais do que os outros. Outro conselho, dedique-se a uma coisa só. Terceiro conselho, nunca desista de chegar lá. Tá entendendo? E imagina que eu prego 1 hora aqui no Instagram sobre 5 conselhos para você ter uma empresa de sucesso, para você alcançar sucesso na sua profissão. Eu estaria pregando o evangelho para você? Não. Não. Eu poderia dizer que eu estou pregando o evangelho para você? Não, não posso. Ah, mas eu usei versículos da Bíblia, mas eu não anunciei o evangelho. Por quê? Porque a boa notícia do evangelho de Jesus não é um bom conselho. Não é sobre conselhos, não é sobre dicas para a vida. Tanto que só o simples fato de ser chamado de notícia não tem nada a ver com conselho. Você sabe, conselho é muito diferente de notícia. Uma coisa é eu anunciar para você uma notícia que eu ouvi na rádio. Outra coisa é eu dar para você um bom conselho. É totalmente diferente, são 2 coisas diferentes. Então, pregações que dão conselhos para as pessoas, para qualquer área da vida, seja para a vida, 5 conselhos para você arrumar um bom namorado, 5 conselhos para você arrumar um bom marido, 5 conselhos para o seu casamento ser um casamento de sucesso, 5 conselhos para você ir bem na sua empresa, 5 conselhos para você ser o melhor filho do mundo. Eu posso pregar várias mensagens desse tipo, de te dar conselhos, ainda que eu não chame de conselhos, né? Ainda que eu chame talvez de dicas, mas isso não é anunciar o evangelho. Por quê? Pregar o evangelho é pregar a boa notícia, é pregar uma boa mensagem, é anunciar uma notícia de algo que aconteceu. É mais ou menos assim. Os negros escravos no Brasil, eles não estavam acostumados a ter o próprio negócio, né? Eles estavam acostumados a fazer o que os seus donos mandavam eles fazer. Agora, imagine um negro que, após a Lei Áurea, e qual que é a boa notícia da Lei Áurea? Que ele agora estava liberto, ele estava livre para poder construir a sua vida. Ele estava livre da escravidão, livre daquilo que o prendia, livre daquilo que o impedia de ter uma vida plena, uma vida abundante. E agora, já que ele está livre, ele vai viver essa vida. Só que ele, imagina você como um jovem negro na época da abolição. Você não sabe o que é, como é administrar um próprio negócio. Você não sabe. E agora? Agora eu preciso...
como eu sou livre, eu vou ter que conseguir os meus próprios alimentos. Eu vou ter que trabalhar para alimentar minha família, mas eu não sei cuidar de negócios. Eu trabalhava em trabalho braçal, eu agora não sei ter uma padaria. E ele teria que aprender. E aí imagina que um branco, né? Eu estou usando essa comparação de negro e branco só para usar o contexto do exemplo. Imagina que um branco que se preocupa, que vê o negro como um ser humano tanto quanto ele, vira para ele e diz assim, olha, eu vou te dar conselho, eu vou ser seu mentor, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar como abrir o próprio negócio, como administrar o próprio negócio. Perceba, isso seria muito bom para o negro, isso seria ótimo. O branco seria o conselheiro, seria o mentor. Mas o branco, quando aconselhava, quando o branco começasse a ensinar ele a cuidar de uma empresa ou a abrir o próprio negócio, ele não estaria anunciando para ele a boa notícia da Lei Áurea. Porque a boa notícia da Lei Áurea é que ele agora está livre. Ele era escravo, mas agora ele está livre porque a princesa Isabel assinou o decreto de liberdade, que extinguiu a escravidão. Isso é a boa notícia. Essa, poderíamos dizer assim, esse é o evangelho, essa é a boa notícia do evangelho para os negros. Eles foram decretados livres. Ocorreu uma coisa, alguém, no caso a princesa Isabel, fez algo que os libertou. Agora, aconselhar eles sobre como ter a própria empresa é outra história. Da mesma forma é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é uma boa notícia. É algo que é anunciado, não é sobre bons conselhos. E é isso que eu digo que em muitas igrejas hoje, em muitos púlpitos, os pastores só pregam conselhos para a vida. Você vai lá porque o pastor vai te dar bons conselhos para você viver a sua vida. Mas pregar bons conselhos, ainda que seja baseado em versículos, não é anunciar o verdadeiro evangelho. Amém? Vou entrar no outro ponto aqui. O evangelho não é sobre ser uma pessoa melhor, boa ou perfeita. Vamos lá. A mensagem do evangelho não se trata sobre ser uma pessoa melhor, sobre ser uma boa pessoa ou sobre ser uma pessoa perfeita. O evangelho não é sobre moralidade ou ética, não é sobre um estilo de vida. Pessoas de outras religiões e muitos ateus talvez são mais moralistas e éticos que muitos cristãos. Se o evangelho de Jesus fosse sobre moralidade, sobre ser uma pessoa boa, ele não seria em nada diferente de outras religiões. E seria apenas mais uma dentre todas as religiões. Isso também é algo importante. As pessoas acham que pregar o evangelho é pregar sobre moralidade, sobre ética. Por exemplo, se eu prego sobre não mentir, imagina que eu faço uma pregação pregando o porquê você não deve mentir, por que você deve falar a verdade. Eu estou pregando sobre moralidade, eu estou falando sobre você não mentir e você falar a verdade. Imagina que eu faço uma pregação contra o roubo. Por que você não pode roubar das outras pessoas? Isso é sobre moralidade, isso é sobre deixar de fazer uma coisa errada e fazer algo certo. Essa não é a mensagem do evangelho. A boa notícia do evangelho não é sobre moralidade, não é sobre ética, não é um conjunto não é sobre etiqueta, né? Não é etiqueta. A notícia do evangelho, pregar o evangelho, não é ensinar etiqueta para as pessoas, não é levar as pessoas a ser mais éticas, a ser mais morais. Por isso que, se eu prego uma mensagem onde o meu propósito é levar você a ser uma boa pessoa, a ser uma pessoa melhor, a ser uma boa pessoa com quem as pessoas vão gostar de conviver, isso não é pregar o evangelho, porque o evangelho não é sobre moralidade. É isso que as pessoas muitas vezes confundem. E confundem principalmente quando vêm cristãos cometendo erros. Quando vem cristãos cometendo os erros, fala assim, diz ele que é evangélico, mas lá os erros que ele está cometendo. O evangelho não é sobre moralidade, não é sobre ética. É claro que crer na mensagem do evangelho faz você nascer de novo, como eu já falei aqui, faz você nascer de novo, se tornar uma nova criatura, e o próprio Cristo vai transformando você em uma nova pessoa. E isso naturalmente significa mudar muitas coisas. Significa deixar de mentir, passar a falar a verdade, significa parar de roubar, isso significa trabalhar para ter o próprio sustento. Mas isso são resultados do evangelho. Entende? Não pode ser chamado de evangelho. Então, se eu me dedico 1 hora na pregação aqui no Instagram só para levar você, para falar com você,
Para de mentir, passa a falar a verdade. Para de mentir, mentir é feio. Para de mentir, mentir é pecado. Fale a verdade. Se eu fico só falando isso, eu não preguei o evangelho para você. Eu preguei uma pregação moralista. Eu preguei uma mensagem para tentar fazer você se tornar uma pessoa melhor, deixar de cometer uns erros e passar a fazer coisas certas, mas não é a mensagem do evangelho. Um outro exemplo. O evangelho não é sobre fazer boas obras ou sobre fazer o bem para o próximo. Essa é outra coisa que as pessoas confundem muito. O evangelho, a boa notícia do evangelho, não é sobre fazer boas obras ou sobre fazer o bem para o próximo. O evangelho não é uma ordem para fazer boas obras. Muitas pessoas fazem boas obras sem ter ouvido ou crer no evangelho. Os ateus e pessoas de outras religiões são exemplo disso, como eu já disse. Então, o evangelho não é anunciar um conjunto, não é ordenar as pessoas para fazer boas obras. Então, vou dar sempre um exemplo aqui. Imagina que eu me dedico a uma pregação, 1 hora aqui no Instagram, para falar com você, conversar com você sobre a importância de ajudar o próximo. A importância de, por exemplo, juntar uma turma de amigos e ir no pronto-socorro dar sopa para as pessoas que estão lá doentes esperando. Imagina que eu começo a pregar uma mensagem inteira para te incentivar, para te motivar a, por exemplo, juntar uma turma de amigos e ir distribuir mamitex para mendigos que moram na rua. Imagina que eu me dedico a uma pregação para incentivar e motivar você a juntar uma turma de amigos e recolher roupas, doações de roupas para distribuir para mendigos na rua. Isso é boas obras, né? Isso é boas obras, é ajudar o próximo. Imagina que eu me dedico uma pregação inteira para incentivar e motivar você a juntar uma turma de amigos e ir no seu vizinho que precisa de uma reforma no telhado da casa dele, porque quando chove molha muito, e eu incentivo você a juntar uma turma de amigos e ir lá comprar as telhas ou conseguir doação de alguém para reformar o telhado desse vizinho seu que precisa e não consegue fazer aquilo sozinho. O que eu estaria fazendo? Eu estaria incentivando você, eu estaria motivando você a fazer boas obras. Mas eu não poderia dizer que eu estou pregando o evangelho, porque isso não é pregar o evangelho. O evangelho não é uma ordem para fazer boas obras. O propósito do evangelho não é falar sobre boas obras. A boa notícia do evangelho, e um detalhe, né, é uma notícia e não uma ordem. Lembra disso. O simples fato de você entender que o evangelho é uma boa notícia já ajuda você a entender o que ele é e o que ele não é. Então, o evangelho não é uma ordem para fazer boas obras. O evangelho não é sobre boas obras. Não é sobre você ser uma boa pessoa, não é sobre ajudar os vizinhos. Claro que, quando você ouve a verdadeira mensagem do evangelho e crê nela e nasce de novo, nasce dentro de você, como você é uma nova criatura, nasce em você o desejo de fazer tudo isso. Mas aí entra a forma como eu comecei. Boas obras são resultados do evangelho. Podem ser resultados do evangelho. Boas obras são frutos que o evangelho gera em nós, mas não é a mensagem do evangelho. Por isso, se eu dedico uma pregação inteira em incentivar você, em motivar você, ou exortar você porque você não está fazendo boas obras, isso não é pregar o evangelho. Hoje em dia, muitas pessoas, até mesmo evangélicas, confundem boas obras com o evangelho. Por exemplo, quando vem alguém fazer uma boa obra, dizem ou comentam, né, no Instagram, nas redes sociais, esse é o verdadeiro evangelho. Não, não é. Você já deve ter passado por isso ou já viu isso. Imagina que eu junte uma turma de amigos da minha igreja e eu vá lá no pronto-socorro distribuir comida, distribuir sopa à noite. E aí eu tiro uma foto ou filmo e posto no meu Instagram. Aí alguém vai lá e escreve assim, esse é o verdadeiro evangelho, é cuidar das pessoas, é fazer o bem pro próximo e parará, parará, parará. Deixa eu te dizer, esse não é o evangelho. Não, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. O evangelho é uma notícia e não uma atitude. O evangelho é uma notícia e não uma atitude. Aquilo que nós fizemos lá no pronto-socorro é uma boa obra, é uma boa atitude, é uma atitude de quem se preocupa com o próximo. Mas isso não é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é uma notícia. Vou dar um exemplo que eu estou dando da Lei Áurea. Novamente.
Imagina que, com certeza, isso aconteceu. Após os negros serem libertos da escravidão, eles passaram a poder conviver igual, né, andar livre, sem algemas, poder ir onde quer. Então eles começaram a ter contatos com os brancos. Novamente, eu estou usando a comparação para situar no contexto que eu estou usando. E eu tenho certeza que muitos brancos que viam os negros como pessoas e não como outra espécie ou como outra raça, olhavam para os negros como ser humano. E depois que os negros foram libertos, passaram a receber nas suas casas, a conversar, a serem amigos dos negros. Imagina então que você olha, imagina que você vivesse nessa época, você então olha e vê um branco abraçar um negro. Ou um branco vê um negro que foi livre da escravidão, mas que ainda não tem o que comer, porque ainda não tem trabalho, e esse branco vai lá, pega comida, faz uma marmitex na sua casa e dá para esse negro na rua. Ou leva esse negro para comer na casa dele. Imagina você vendo essa cena. Faria sentido você olhar e dizer assim, essa é a Lei Áurea? Faria sentido? Você olhar para essa cena e dizer, essa é a Lei Áurea? Não, não faz, porque aquilo não é a Lei Áurea. A Lei Áurea é o decreto de que a princesa Isabel assinou o decreto de libertação, de abolição da escravidão. Os negros, a partir de hoje, não são mais escravos. Eles agora são livres. Essa é a boa notícia. Essa é a Lei Áurea. Aquilo que nós vimos, um branco ajudando um negro, alimentando ele, dando o que comer para ele, é um resultado da Lei Áurea. É um resultado, é um fruto, é uma consequência da Lei Áurea, mas não é a Lei Áurea. Eu não posso olhar para essa cena ou para vários outros exemplos e dizer, essa é a Lei Áurea. Não, eu posso dizer, esse é um dos resultados da Lei Áurea. Esse é um dos resultados da Lei Áurea, da libertação dos escravos. Mas não é a boa notícia da Lei Áurea em si. Tá dando para você entender? Então, quando nós olhamos, quando nós vemos alguém fazer boas obras, tratar o próximo bem, amar o próximo, cuidar do próximo, nós não podemos chamar isso de evangelho. Porque o evangelho não é uma atitude, o evangelho é uma boa notícia. A mensagem do evangelho é uma boa notícia. Então eu não posso ir lá e comentar assim, esse é o verdadeiro evangelho. Não. Eu posso dizer assim, esse é um dos resultados do evangelho. Mas eu não posso chamar aquilo de evangelho, porque o evangelho é uma boa notícia e não uma boa atitude. Entende? Então, próximo ponto aqui. O evangelho não é sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. O evangelho não é sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não é algo que nós temos que fazer para sermos salvos. Não é sobre o que temos que fazer para ter uma boa vida ou uma vida de sucesso. Não é um conjunto de regras ou princípios espirituais que você tem que seguir na sua vida. Não é sobre algo que nós temos que fazer. Então, o evangelho, a boa notícia do evangelho, não é sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso também confunde as pessoas. O evangelho é uma boa notícia, mas não é uma boa notícia a respeito do que você ou eu temos. O evangelho é uma boa notícia de algo que foi feito por nós, e não sobre algo que nós temos que fazer. Então, por exemplo, se eu me dedico uma pregação inteira aqui, ou várias pregações, ou 1 hora aqui no Instagram, na live, para poder pregar para você, por exemplo, o que um cristão deve fazer? O que um crente deve fazer? O que um evangélico deve fazer? E aí imagina que eu coloco assim, o crente tem que orar, o crente tem que jejuar, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que ser generoso para com as pessoas, o crente tem que amar o próximo, o crente tem que parar de falar mentira, o crente tem que parar de roubar, o crente tem que parar de se prostituir, o crente tem que parar de...
Você entendeu? Se eu dedico uma pregação ou várias pregações e eu apenas falo daquilo que você tem que fazer ou sobre aquilo que você tem que parar de fazer, isso não é pregar o evangelho. Porque o evangelho não é sobre o que você deve fazer ou deixar de fazer. A boa notícia do evangelho não é. Por exemplo, não faz sentido eu dizer que a lei áurea... Um exemplo. Imagina que após a lei áurea, a vida dos negros mudaram. Na verdade, a vida do Brasil mudou. Por quê? Porque muitas coisas que os negros faziam, eles deixaram de fazer. Por exemplo, o negro tinha que obedecer todas as ordens do seu dono. Depois da Lei Áurea, ele não precisava mais obedecer todas as ordens da Lei Áurea. O negro o negro não podia ter o seu próprio negócio ou comprar a sua terra. A partir de agora ele pode. O negro não podia andar livre pelas ruas. Agora ele pode. Então, as atitudes dos negros e também dos brancos mudou muito após a Lei Áurea. Agora, imagina que fosse agora, que nós colocássemos assim, aqui está o que os negros já podem parar de fazer e aqui está o que os negros a partir de agora podem fazer. Isso não é a Lei Áurea. O decreto da Lei Áurea, a boa notícia da Lei Áurea é apenas 2 artigos, como eu já te disse. É apenas 2 frases. Uma é declarado que é extinto a partir dessa data a escravidão no Brasil e que todos os poderes, estou resumindo, devem obedecer a essa lei. Essas 2 frases são a boa notícia. É o decreto que nós chamamos de boa notícia para os negros. Todas as outras coisas são consequências, são resultados. A mesma coisa é o Evangelho. A Bíblia contém, sim, várias doutrinas de coisas que o cristão deve fazer e de coisas que o cristão tem que parar de fazer. Mas falar sobre essas coisas não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma coisa, e eu falar com você, anunciar para você o que um cristão deve ou não fazer é outra coisa. E ensinar as doutrinas que são consequências do Evangelho, mas não são a mensagem do Evangelho. Amém? Então, o Evangelho não é sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Então, se eu me dedico a uma pregação a simplesmente falar o que você tem que parar de fazer ou o que você tem que fazer, não é anunciar o Evangelho. Uma coisa é que hoje em dia nas igrejas evangélicas, as pessoas falam muito de princípios espirituais. Um princípio, você tem que seguir esse princípio espiritual. É princípio espiritual daqui, é princípio espiritual dali. Esse princípio espiritual, se você seguir, vai acontecer isso na sua vida. Esse princípio espiritual, se você seguir, vai acontecer isso na sua vida. Tá acontecendo isso na sua vida porque você não segue esse princípio espiritual. Hoje, essa questão de princípio espiritual está muito deturpado, está muito corrompido no meio da igreja. E às vezes são pregações inteiras só falando de princípio espiritual. Falar sobre princípio espiritual não é pregar o Evangelho, porque o Evangelho não é um princípio espiritual. Não é um conjunto de princípios espirituais que você tem que seguir para ter uma vida espiritual de sucesso. Isso não é a boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia de algo que já aconteceu. Agora, um último ponto antes de eu resumir e falar, resumindo, do que é o Evangelho. E talvez esse aqui talvez pode te confundir um pouco, mas tenha paciência, podemos conversar depois, seja pessoalmente na internet, enfim. Eu quero muito mais levantar o assunto do que resolver de uma vez por todas. E eu aconselho você a... Tá meio confuso para mim, ouça essa mensagem várias vezes, a gravação eu vou deixar aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, ouça elas várias vezes, várias pregações, quando eu não entendo de primeira, quando é um pouco confusa para mim, ou quando é uma novidade muito grande, é uma mudança muito grande de paradigmas, eu ouço várias vezes até eu compreender. A repetição é o segredo do aprendizado. O Evangelho não é as histórias da Bíblia. Eu posso pregar e contar todas as histórias da Bíblia para você e mesmo assim não pregar o Evangelho. É como se a gente contasse a história da escravidão dos negros no Brasil e nunca mencionar a Lei Áurea.
Se eu contasse a história dos negros no Brasil e deixasse de fora o fato da princesa Isabel ter assinado e decretado a Lei Áurea, eu deixaria de fora de toda a história a boa notícia. E por que não a coisa mais importante dessa história? Então, para você entender, o Evangelho não é as histórias da Bíblia. Não é as histórias da Bíblia. Por isso que é possível eu pregar as histórias da Bíblia, eu contar numa pregação as histórias da Bíblia, de Davi e Golias, da Arca de Noé, de Sansão, de Moisés. É possível eu pregando contar para você as histórias da Bíblia e nunca pregar o Evangelho para você. Por quê? Porque as histórias da Bíblia não são o Evangelho. Então, se eu dedico uma pregação, 1 hora aqui na live, e eu conto a história de Davi para você, eu leio e resumo a história de Davi para você e no final digo amém. Eu não preguei o Evangelho, eu apenas te contei uma história da Bíblia. O exemplo que eu li aqui é como se eu contasse a história da escravidão no Brasil ou dos negros do Brasil e nunca mencionar ou citar a Lei Áurea. E eu contar a história de como os negros foram, eles apanhavam, eles eram humilhados, de como os negros sofriam, ou então de como os negros se levantavam em guerras ou em tentativas de se rebelar e vencer a escravidão na força bruta. E eu conto essas histórias e nunca menciono a Lei Áurea. E não falo contando essa história que chegou um dia em que a princesa Isabel assinou um decreto que aboliu a escravidão no Brasil. Se eu tiro essa boa notícia, essa Lei Áurea da história, eu contei a história, mas não contei a boa notícia, não anunciei a boa notícia, ou não anunciei o que seria o Evangelho para os negros. A mesma coisa é com a Bíblia. Se eu conto para você, mesmo numa pregação, as histórias da Bíblia, mas não digo como que elas são um pano de fundo, como que elas são um contexto para a boa notícia e anuncio para você a boa notícia do Evangelho, eu não preguei o Evangelho, eu apenas contei uma historinha para você. E aí a Bíblia não passa nada mais, nada menos do que um livro de história. Porque o ápice, a coisa mais importante da Bíblia é a mensagem do Evangelho. Por isso que eu posso sim e devo contar e pregar sobre as histórias da Bíblia, mas não sem anunciar também a boa notícia do Evangelho. Quando contamos ou pregamos sobre as histórias da Bíblia, por mais que elas possam nos ensinar e nos emocionar, elas não são o Evangelho. Elas são importantes para entendermos a importância da boa notícia. E porque de fato é uma boa notícia. É mais ou menos assim, eu contar para você como que os negros sofriam sendo escravos, é o pano de fundo, é o contexto para contar para você quão importante foi a Lei Áurea. Quão boa notícia foi o fato da princesa ter assinado o decreto. Agora, se eu falar sobre a Lei Áurea sem contar como que os negros sofriam, talvez você não vai entender a importância da Lei Áurea. Mas quando você lê a história e vê como que os negros sofriam, a vida que eles levavam, quando eu conto para você o que é a Lei Áurea, aí você fala, nossa, então essa Lei Áurea é maravilhosa, entende? Da mesma forma, as histórias da Bíblia são importantes, porque elas nos contam tudo que está de errado no mundo, elas nos contam o porquê, elas nos ensinam o porquê que as coisas estão tão ruins no mundo. Mas elas são o pano de fundo para me anunciar a mensagem do Evangelho, para que você então entenda quão maravilhosa é essa boa notícia. Resumindo, o Evangelho não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. Ela é uma boa notícia para nós, mas não sobre nós. Então o Evangelho não fala sobre mim, sobre você. Como dizem por aí, você não é o centro do Evangelho, você não é o centro do coração de Jesus. O Evangelho não fala sobre você, não fala sobre mim, não fala sobre nós. O Evangelho é uma boa notícia para nós. Por exemplo, a Lei Áurea não conta a história dos negros. A Lei Áurea não fala do que os negros sofriam. A Lei Áurea não fala sobre o que os negros agora podem fazer, sobre os sonhos que eles podem ter, sobre a vida abundante que eles podem ter. Mas a Lei Áurea fala que a partir de agora eles estão livres e libertos daquilo que os escravizava. E como resultado disso,
eles agora podem viver uma nova vida. Então, o evangelho não conta a história dos negros. A Lei Áurea não conta a história dos negros, mas a Lei Áurea foi a maior notícia, a boa notícia, a maravilhosa notícia para os negros da época da Lei Áurea. Por quê? Ela anunciava que nós somos livres e livres. O evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não conta a minha ou a sua história, mas ela é uma boa notícia para nós. A Lei Áurea não fala sobre os escravos, não fala como ser um bom escravo. A Lei Áurea não é uma regra de como ser um bom escravo, não. A Lei Áurea foi uma boa notícia para os escravos. A boa notícia de que alguém, a princesa Isabel, tomou uma atitude, assinou o decreto que os tornou livres da escravidão em que viviam. Então, eu quero resumir aqui hoje e nas próximas semanas vou entrar em detalhes de cada um desses itens. O que é, então, o Evangelho? Sobre o que se trata a boa notícia do Evangelho? O que a boa notícia do Evangelho fala? O Evangelho é sobre Jesus Cristo. O Evangelho é uma boa notícia sobre algo que já foi feito por nós. Por isso não é sobre algo que nós temos que fazer. Não é sobre algo que nós temos que fazer. É algo que já foi feito por nós há 2000 anos atrás, por Jesus Cristo. O Evangelho é sobre o que Jesus já fez e fez de uma vez por todas por nós. O Evangelho é sobre a boa notícia de como Deus, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e nos liberta da escravidão do pecado. O Evangelho é sobre a boa notícia de como Deus, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos livra de sofrermos a maldição e a ira dele mesmo, como consequência de sermos pecadores rebeldes. O Evangelho é sobre a boa notícia de como Deus, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos reconcilia consigo mesmo, nos levando da posição de inimigos rebeldes a filhos amados. O Evangelho é sobre a boa notícia de como Deus, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, venceu o diabo, a antiga serpente, o acusador, o inimigo, consertando todas as consequências ruins do primeiro pecado, cumprindo assim o que Deus disse em Gênesis 3,15. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Evangelho é sobre a boa notícia de como Deus, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, conquistou para nós a nossa salvação. Algo que nós nunca conseguiríamos sozinho, não importa o que fizermos. Não importa o que fizéssemos. Por isso, o Evangelho é sobre graça, sobre favor não merecido. O próprio Deus, através de Jesus Cristo, conquista a nossa salvação e nos concede sem que a gente mereça ou faça nada por merecer. O Evangelho é, então, o relato sobre a obra de Jesus Cristo a nosso favor. É a boa notícia sobre o que ele já fez por nós e como ele fez o que fez por nós. O Evangelho. Os negros tentaram, por várias vezes, na força do próprio braço, vencer a escravidão. Mas eles nunca conseguiram. E nunca iriam conseguir. Eles precisaram e o que libertou eles não foi a luta dos próprios braços deles, mas foi uma princesa decretando uma lei que os libertava de uma vez por todas. Da mesma forma é o Evangelho para nós. O Evangelho não é sobre como nós, nos esforçando, conquistamos a nossa salvação. Mas é sobre Jesus, há 2000 anos atrás, fazendo o que ele fez e conquistando para nós a nossa salvação e nos dando de graça. Assim como a princesa Isabel concedeu por graça e misericórdia a lei áurea para os negros, Jesus conquista e oferece a nossa salvação por nós. E eu termino dizendo, eu vi na Wikipédia que João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, o único senador do Império que votou contra o projeto de abolição da escravatura, ao cumprimentar a princesa logo após esta ter assinado a Lei Áurea, disse para ela: a senhora acabou de redimir uma raça e o trono. O único cara que votou contra a princesa Isabel libertar os negros disse para ela: a senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. A boa notícia do Evangelho é sobre como Jesus Cristo,
sendo o próprio Deus, abriu mão do seu trono, da sua glória no céu, para redimir não apenas uma raça, mas todas as raças, e para libertar todas as raças da escravidão do pecado e da morte. Minha oração é para que você creia nessa boa notícia e tenha a vida transformada por ela e se torne um arauto dessa boa notícia. A boa notícia do Evangelho é sobre como Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, abriu mão do seu trono, da sua glória, para redimir não apenas uma raça, mas todas as raças, e libertar de uma vez por todas, todos aqueles que nele crê, do pecado e da morte.